A paz do Senhor, gente, boa noite, graças a Deus por essa noite maravilhosa e que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês e todos os seus familiares. Meu amado, minha amada, o nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 16, que diz assim: E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a uma distância, a um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu, morreu o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, dizendo, desde o céu, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega ali pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tornou-se mulher da terra do Egito. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nesta noite. Meu amado, minha amada, o Senhor nosso Deus sabe de todas as coisas e sabe como cuidar de cada um de nós, né? Vemos a história de Agar, ali serva de Abraão. A palavra de Deus nos diz que havia uma promessa sobre a vida de Abraão. E Sara seria a mãe de uma grande nação juntamente com Abraão. Mas o tempo passaram-se. E Sara, por não querer esperar a promessa se cumprir, ali a Sara, sua mulher, com consentimento de Abraão, porque ela conversa com Abraão e Abraão concorda, né? Ela dá Sara, sua serva, para que se deite com Abraão, para que possa ter um filho. Mas, meu amado, minha amada, o filho de Ismael com Agar, o filho de Agar com Abraão, não era o filho da promessa, porque a promessa era para Abraão e para Sara. Então, o que eu vejo nessa história aqui, não adianta nós querermos queimar etapa, não adianta nós querermos fazer do nosso jeito. Não, mas o que Deus falou, é Ele que irá fazer. E eu e você, nós não devemos nos meter naquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Nós devemos sim nos prepararmos para receber a promessa, mas não querer adiantar a promessa, né? Porque muitas vezes Deus pode dizer para alguém que vai dar o carro para a pessoa não pode se adiantar e querer comprar o carro de todo jeito, não. Mas espere o tempo de Deus. E Sara não quis esperar o tempo de Deus. Ali, dando Agar, sua serva, para deitar-se com Abraão, a palavra de Deus nos diz que Agar acaba engravidando e ali tem o filho que chama-se Ismael, porque também agora ali Ismael é filho de Abraão com Agar e Agar começa a se achar. E isso acaba trazendo muito infortúnio para Sara. Acaba deixando Sara chateada e nós vemos, meu amado, minha amada, que a tal ponto que Sara agora começa a destratar a Agar. E aí a palavra de Deus nos diz que por ela destratar Agar, Agar foge. Mas o anjo do Senhor encontra Agar e ali pede para Agar voltar novamente para a casa de sua senhora e se humilhar diante dela. Mas fala também para Agar que daquele menino faria uma grande nação. Os tempos passam e ali Sara também acaba engravidando. E aí chega Isaac, né? Glória a Deus. A promessa enfim se cumpre, mas a promessa se cumpre e eles vão crescendo junto ali na mesma casa. E é o que nos dá a entender que, por algumas vezes, Ismael acabava zombando de Isaac por algum motivo, porque quando fala aqui na festa do desmame de Isaac, Sara vê Ismael ali zombando de Isaac. E aí por isso o que acontece? Sara fala para Abraão mandar agora Ismael e Agar para fora de sua casa. Abraão a princípio não queria, mas o Senhor também fala com Abraão para Abraão atender aquele pedido de Sara. E o Senhor também já tinha falado com Abraão acerca de que Ismael faria também uma grande nação. Meu amado, minha amada, veja a confusão quando nós queremos ajudar o Senhor. O nosso Deus, Ele não precisa de ajuda.
Nós é que precisamos dele e não ele precisa que a gente venha fazer alguma coisa para que aquilo que ele se fale, para que aquilo que ele fale venha se cumprir. Não, falou o Senhor, já está tudo pronto. Nós só temos que estar assim, pronto para receber, porque o Senhor não tem dificuldade, não. Basta uma palavra do Senhor e um milagre acontece. Então, agora ali, Abraão sente em mandar Agar juntamente com Ismael embora, porque era seu filho. Mas ele obedece ali a voz de Sara e também a voz de Deus que diz que ele poderia deixar o rapaz embora juntamente com Agar, né? E ali ele dá pão, enche o odre de água, e aí eles vão pelo deserto, errantes, sem saber para onde ir. E a palavra de Deus nos diz, meu amado, minha amada, que acaba-se o pão, acaba-se a água do odre, e aí e aí Agar agora entra em desespero, porque num deserto, sem água, sem comida, ela pensa em quê? Em morrer, né? Pensa que eles vão acabar perecendo. E ali coloca o menino numa árvore e vai para bem longe para não ver a morte do menino, porque não tinha nada o que comer, nada o que beber, e ali ela começa a chorar. E o menino também chora. E o Senhor brada dos céus, né? O anjo do Senhor brada dos céus, falando para Agar que o Senhor ouviu o choro do menino, né? Glória a Deus, a voz do menino, glória a Deus. O Senhor, meu amado, minha amada, Ele ouve o nosso choro, Ele ouve as nossas orações, Ele está conosco em todo o tempo e Ele é que prepara milagres para cada um de nós. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor pede para Agar se erguer e se levantar, e erguer o menino para que ali ele também viesse sair, né, daquele lugar onde ela tinha colocado. E agora o Senhor abre os olhos de Agar, sim. O Senhor pede para que Agar se levante, erga o menino, e o Senhor abre os olhos de Agar. E quando o Senhor abre os olhos de Agar, ali ela vê um poço de água. Glória a Deus, meu amado, minha amada, que nessa noite os nossos olhos possam ser abertos, nossos olhos espirituais abertos, para vermos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Porque muitas vezes a gente está tão enrolado, está tão cheio de coisa, querendo tanta coisa, e muitas vezes o Senhor já preparou o que a gente está precisando e a gente ainda não tem enxergado. Então, que nós venhamos abrir os nossos olhos para ver a vontade de Deus para nós, né? Para me lembrar aqui o Espírito de Deus acerca daqueles homens que caminhavam no caminho de Emaús. Caminhavam com Jesus, mas não reconhecia que era Jesus. Foi preciso uma ação de Jesus quando entraram ali na casa de ali erguer o pão para abençoar, para que aqueles homens fossem entender que era Jesus que estava com ele. Talvez por conta da tristeza, por conta do desânimo, ele não conseguia ver Jesus. Mas quando Jesus fez aquela ação de levantar o pão para abençoar, ali eles perceberam que era Jesus. Então, nós muitas vezes estamos assim, com os olhos fechados. O Senhor fala, às vezes a gente não consegue nem ouvir, porque são tantas vozes dentro de nós que nós temos que parar para ouvir a voz do Senhor. Sim, devemos parar para ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor nosso Deus é um Deus que não nos deixa enganado, é um Deus que não nos deixa confundido, e tudo que o Senhor faz é bom, né? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus nos diz que o Senhor era com Ismael. E ali Ismael foi flecheiro e Agar tornou-se uma mulher egípcia. Então Ismael tornou-se uma grande nação, né? Os povos árabes são descendentes de Ismael. E a descendência de Isaac, nós temos o povo de Israel. Então, o Senhor nosso Deus, Ele cuida muito bem de cada um daqueles que estão no seu caminho e que estão obedecendo a sua voz, né? Porque Agar ali também obedeceu ao mandado do Senhor e deu tudo certo. Então, continue obedecendo a voz do Senhor e com certeza dará tudo certo em nome de Cristo Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Senhor, pela tua bondade e pela tua fidelidade para com cada um de nós. Abençoa-nos grandemente nessa noite e livra-nos de todo acidente do corpo e da alma. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, a todos uma boa noite e fiquem na paz do Senhor. Permanecemos assim, eu daqui, orando por vocês. Eu sei que vocês também estão orando por mim e assim a nossa vida será cada dia abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. Um grande abraço.